Boa noite, pessoal. Boa noite, feriadão. A gente trabalha no feriado porque quer trabalhar, não é porque precisa, tá? Porque juntar, assim, 4 agendas, né, dessa semana com feriado, uma série de circunstâncias. Eu quero te agradecer, né, em primeiro lugar, você que está aí, utilizando a sua mente no tempo para estar aqui conosco, para aprender com a gente também ensinar. Porque toda vez que eu faço webinário, eu aprendo demais com os convidados e também com as perguntas de vocês, com a participação de vocês, tá bom? Então, hoje eu estou aqui, né, no Coaching Rio, esse é um webinário online que a gente faz todo mês para apresentar os palestrantes do próximo Coaching Rio, que é um evento que acontece mensalmente aqui no Rio de Janeiro. Se você ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Salles e juntamente com a Deise Galhardo, que está aqui também, nós somos as idealizadoras e organizadoras do Coaching Rio. E o que é o Coaching Rio? O Coaching Rio é um evento único e exclusivo para coach que acontece presencialmente aqui no Rio de Janeiro todo mês, aqui em Botafogo, tá bom? Então, você que é aí do Rio de Janeiro já está convidado a participar. O próximo será na segunda-feira que vem, às 19h30. E você que é fora do Rio pode nos acompanhar aqui pelos nossos hangouts, pelas aulas online, onde a gente dá uma pitadinha do que acontece no Coaching Rio. Hoje eu estou aqui com o Lucas, que foi o palestrante que ganhou o nosso concurso, né, para palestrar no próximo Coaching Rio. Estou com a Deise Galhardo, que é idealizadora e realizadora junto comigo do evento, e a Fernanda Pérez, né, que é a Master Coach, na minha opinião, uma das melhores coaches do Brasil, que vai palestrar esse mês lá no Coaching Rio, tá bom? Então, eu vou começar aqui pela Deise. Boa noite, Deise. Dá um alô aí pro pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos ao webinário do Coaching Rio. Hoje aqui estamos com palestrantes ilustres, né? Fernanda Pérez, Master Coach, Super Fernanda, e o Lucas, grande vencedor do desafio aí do Coaching Rio. Aprendi muito com o Lucas nesse desafio, inclusive. Parabéns, Lucas. E estamos aí. Hoje vai ser um webinário muito legal, com bastante conteúdo aí para todo mundo. E Lucas, então, Lucas, dá um alô aí para o pessoal, fala um pouco aí da sua participação, como é que foi? A gente acompanhou, né, de fora lá o seu engajamento, chamando as pessoas e realmente bateu o recorde lá de curtidas na sua entrevista para que você pudesse estar aqui com a gente, também está no Coaching Rio. E quando a Deise falou, eu aprendi muito com você, nós aprendemos muito sobre engajamento, né, sobre realmente fazer acontecer. Eu quero estar lá, eu quero ser o palestrante do mês e eu vou fazer isso acontecer. Fala um pouco para a gente sobre isso, pode ser? Claro, Jaqueline. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Lucas Liberato. Eu fiquei muito... na verdade, eu achei isso uma grande oportunidade para mim, né, como coach, e do jeito que eu gosto do evento do Coaching Rio. Então eu olhei e falei, não, né, não tem como eu perder essa oportunidade. E aí eu gastei todo o meu capital social para conseguir ganhar essa oportunidade. Perturbei todas as pessoas, né? Algumas pessoas me excluíram, outras me bloquearam, e por causa da chatice, mas ainda assim, apesar de tudo, consegui, foram muitos compartilhamentos, né, as pessoas curtiram, porque na verdade eu tive mais curtidas do que eu tenho amigos no Facebook. Porque eu pedi para as pessoas compartilharem, né, para elas pedirem para os amigos delas curtirem, aquela chateação mesmo, né? E foi uma semana basicamente em volta disso, de conseguir isso, de perturbar as pessoas, de atazanar todo mundo. E felizmente eu consegui. Foi uma lição para mim também, porque eu nunca tinha feito uma coisa assim, de passar uma semana atazanando as outras pessoas para conseguir alguma coisa, né? É sempre apesar da brincadeira, é sempre muito bacana você conseguir uma coisa que não depende só de você, né? Porque você faz um esforço conjunto, que você consegue que as pessoas te ajudem e tal. Foi bem bacana para mim, foi uma experiência bem legal. Muito bom. E observar isso de fora também foi bem legal. E depois eu vou te contar o que eu aprendi com esse seu movimento. E boa noite, Fernanda. Nanda Pérez, a nossa Nanda, que vai falar lá no Coaching Rio sobre como lidar com clientes difíceis. E aí, Fernanda, como é que você tá? Como é que tá hoje nesse feriadão? A gente colocou você para trabalhar no feriado. Pois é, né? E a gente, assim, que tem o nosso próprio negócio, é engraçado porque eu tô fazendo um trabalho agora de mindset milionário,
E aí eu tava ouvindo um áudio e o cara tava falando o seguinte: se você quer realmente ter dinheiro, você tem que começar a entender que você vai trabalhar 16 horas por dia, pelo menos no começo, né? Pelo menos durante algum tempo, para você não precisar trabalhar 8 horas por dia a sua vida inteira. E aí eu falei, cara, que cara, né, fantástico e tal, não sei o quê. E hoje era o dia das crianças, né? Eu moro aqui pertinho do aterro, eu fui no aterro comer acarajé, gente. Eu adoro acarajé. A dona do aterro lá tem o melhor acarajé do mundo, fui com a minha filha. E por algum motivo eu tava me sentindo culpada. Eu falei, gente, não é possível, feriado, peraí, relaxa, né? Relaxa um pouco. Então, assim, você não me colocou para trabalhar, não. Meio que eu já estava trabalhando mentalmente desde de manhã. Mas foi bem legal. E aí eu pensei, não, cara, calma, que a partir da tarde eu vou trabalhar, à noite tem um webinário também, a gente tem muita coisa para contribuir. Sejam muito bem-vindos as pessoas que estão aqui para nos assistir. E eu quero dizer o que eu falo sempre em todo lugar que eu vou falar para todas as pessoas, né? Vocês são pessoas privilegiadas, e não só privilegiadas, pessoas que fogem da maioria, porque vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa nesse feriado, mas vocês estão aqui para poder contribuir, para poder crescer e para poder aprender um pouquinho mais. Eu tenho um orgulho absurdo de ter vocês aqui como ouvintes. Eu agradeço ao convite da Jaqueline, que é uma coach maravilhosa. Ela tem uma posição muito especial nos coaches para mim. Eu acho que ela é excepcional em uma série de coisas. E eu agradeço a Deise também, agradeço o Lucas que está aqui e agradeço a todos vocês que vieram aqui para poder discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa profissão que a gente ama tanto. E hoje, assim, por coincidência, é Dia da Criança, o feriado não é por causa do Dia das Crianças, o feriado As coincidências do Dia das Crianças, a gente vai fazer um mix aí, uma mistura desses assuntos, né, que é a criança exterior, mas como lidar com os clientes difíceis, que eu acredito que é uma ponte, né? É uma ponte entre um assunto e outro. O Lucas também vai falar um pouco sobre a palestra dele lá, que é a Síndrome dos Deuses, né? Como lidar com a Síndrome dos Deuses. E a nossa Deise vai estar aí também passando as perguntas das pessoas, também contribuindo com... A Deise é muito pontual, né? Quando ela fala pouco, quando ela fala tudo, né? A gente fala pra caramba e às vezes não fala nada. Desde o pouco que ela fala tudo naquele pouquinho ali. Então é isso, Fernanda, eu vou começar aqui com umas perguntas para você. O que é um cliente difícil, Fernanda? O que é um coach difícil, Fernanda? Então, vamos lá. Existem 2 níveis de coaches, tá? Não de coaches, de coaches. O primeiro nível é o que eu já passei uma vez, que é o seguinte: o coach difícil é aquele coach que você não sabe lidar com a dificuldade que ele está passando. Tanto pode ser uma questão de crenças, ou pode ser uma questão de alavancagem, ou pode ser um coach que não tenha problemas no processo, mas ele tenha problemas no comportamento. Por exemplo, ele vai bem, ele escuta o processo, mas ele, por exemplo, ele falta sessão, ele desmarca muito, ele talvez na sessão ele pode não estar tão conectado com o processo, ele pode não ter comprado a ideia, ele não está comprometido, a verdade é essa, é um coach não comprometido. Esse é um tipo de coach difícil. Um outro coach difícil é um coach que ele talvez já passou pelo caminho que você passou. Então, às vezes, ele não tem paciência para fazer o processo, porque ele acha muito bobo, ele acha muito idiota, ele acha que não vale a pena, ele já queria ter resultado muito rápido. Então, esses coaches, por que eles se tornam difíceis? Porque, de alguma forma, você não consegue caminhar com ele do jeito que você gostaria dentro do processo. Então, assim, tecnicamente, esses são os coaches que são o que as pessoas, ou que os coaches chamam de coaches difíceis de se lidar. Muito bem, obrigada. Agora o Lucas vai fazer uma pergunta para você também. Fernanda, você acredita que é possível a gente prever que um determinado coach vai trazer algumas dificuldades mais sérias desde o primeiro contato? A gente fazer uma espécie de avaliação do coach?
Sim, existe uma forma de você prever, e é uma forma. Existem formas práticas que você pode prever e já cortar ali pela raiz, e existem formas intuitivas. No fundo, quando você vai pegar um cliente para fazer um programa de coaching, a gente sempre sabe se a gente vai dar conta ou não. A verdade é essa. Só que tem gente que é teimoso, né, gente? E aí a questão é o seguinte: você sabe que você não vai dar conta, você sabe que aquele cliente vai te encher o saco, mas você pensa com mentalidade de escassez. Você pensa, poxa, esse vai embora e eu não tenho nenhum. E aí você acaba ficando com aquele cliente. E aí você faz um programa de coaching que eu chamo de male-male, né? Você não vai atender aquele cliente com entusiasmo, você não vai atender aquele cliente do jeito que você gostaria, o cliente não tem o resultado que ele gostaria. Porque assim, gente, o cliente que vai dar certo com você até o final é o cliente que já na primeira sessão ele entra entusiasmado, ele compra o programa entusiasmado e assim, esse programa vai bem, normalmente, até o final. Não existe, eu falo sempre isso, não existe linearidade no coaching. Programa de coaching é igual programa de vida. Ele começa lá em cima, depois vai lá embaixo, depois fica meio morno, depois tem aquela coisa de euforia de novo. No final das contas, o que vale é o pacote, que é o que ele vai ter de recompensas. Mas é claro que não tem aquela coisa que é sempre, né, linear. Agora, então a gente sempre sabe, né, que a gente vai dar conta ou não. Agora, pode acontecer do tipo assim, eu acho que eu não dou conta desse cliente, mas eu estou disposto a me superar nisso. Aí vale você ter esse cliente. O problema é que às vezes a pessoa pega o cliente que ele não vai dar conta por medo e por pensamentos de escassez, porque ele não quer perder o dinheiro do cliente ou porque ele não quer deixar de ter um cliente. Agora, se você se propôs a pegar esse cliente, mesmo sabendo que ele não vai, que ele não é o seu perfil, ou que ele pode te trazer algum tipo de dificuldade, na verdade, então seja maior que esse problema. Você precisa ser melhor coach. E aí é que eu entro na questão de clientes difíceis. Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: existem clientes difíceis? Existe, mas o mesmo cliente que é difícil para você é fácil para outro. Então, na verdade, ali é também um pouco do nível de conhecimento seu e no seu nível de grandeza em relação ao problema. Porque se você olhar para aquele cliente como sendo alguém que você está disposto a entregar um resultado para ele, custe o que custar, e você estiver disposto a enxergar a grandeza do teu cliente, não existe problema e nem existe cliente difícil. Tá? Existe só problemas que a gente não está sabendo lidar e que você, enquanto coach, nesse momento, precisa se superar. Caramba, só essa resposta já é uma mentoria, hein? Quase, né? Caraca, só essa resposta já é um programa inteiro, 6 meses de mentoria, resumiu tudo, entregou aí, conteúdo de primeira. Não, sério. Poxa, não era para ter guardado como segredo, né? Não, eu fiquei impactada, porque assim, você começou a falar, começou a passar um filme na minha cabeça, do início, quando eu comecei a atender, que eu pegava o cliente, e você fez um scanner de como eu era no início, porque era isso mesmo. Às vezes demorava tantas pessoas a me procurar para fazer o processo, né? Quando aparecia alguém, eba! Aí quando a pessoa falava que ia pagar, então eu, eba, melhor ainda. Aí... melhor ainda, né? E aí eu tive, assim, eu posso relatar que eu tive 2 clientes bem difíceis, né? 2 pessoas, assim, bem... eu vou falar aqui, claro, né? Segurando toda a questão da confiabilidade, na época eu fazia muito método Easy Hay. Então, no meio de uma sessão de perdão, que a gente faz todas aquelas visualizações do perdão, a pessoa disse que não ia fazer e começou a bater, não vou fazer essa porra. E aí, eu não sabia, sério, assim. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu não sabia o que fazer. Eu, inexperiente, foi bem no início da minha carreira, eu entrei no mesmo vórtice que a pessoa falava de lá, eu discutia daqui. Mesma vibe. Na mesma vibe e tudo mais. E aí, você falando, foi passando um filme na minha cabeça. Moral dessa história, a gente conseguiu chegar ao final do processo, ela fez, e hoje ela se tornou até coach, né? Hoje ela passa pelo que eu passei. Ela deve passar. E deu um outro depois também, uma questão também difícil que eu vivi, mas foi em pagamento, que eu vou contar depois. Nossa, a sua resposta, assim, valeu realmente para uma mentoria. Eu quero dar boa noite aqui para um pessoal que está aqui falando com a gente, Diogo Hudson.
Muito obrigado, grande Diogo Hudson aqui da Escola de Heróis, nos prestigiando, né? Diogo Hudson, Tirone Duarte também, boa noite. Gilmar Carneiro, boa noite. Rodrigo da Cunha, Cristina Soares, Luciana Ramos, boa noite, pessoal. E agora quem vai fazer uma pergunta para a Fernanda é a Daisy. Eu. Fê, e dentro das empresas, qual a maior dificuldade que você pode ter passado com relação a um cliente difícil, ou que um coach pode passar com relação a atendimento de coach mais focado no empresarial? Tá. Dentro da minha experiência, o que para mim o que se torna mais difícil, ou assim, a maior dificuldade que eu tenho dentro da empresa é o seguinte, que dentro da empresa, dependendo do nível hierárquico que você vai atender o cliente, ele não escolheu fazer coaching. Ele tá ali porque a empresa tá pagando. E, cara, tu imagina, já é foda trabalhar com quem tá pagando. Você imagina com um cara que não tá pagando e é obrigado, porque a empresa colocou ele ali para fazer. Então, você imagina, nesse momento, e é isso que eu falo, nesse ponto eu falo que a empresa foi uma escola para mim, tá? E é isso que eu falo sempre. Eu falo como lidar com clientes difíceis, mas no final das contas, vocês vão entender. Eu não vou contar agora, não, vou contar depois. Me lembra de contar isso, hein? Me lembra. Fala assim, Fernanda, aquele segredinho dos clientes difíceis. Não, ou conta só dentro do coaching. Não, só lá. Eu posso contar só lá. Não posso contar aqui não, senão vai acabar exatamente isso. E aí uma das coisas que aconteciam era que vinha clientes que não queriam. Então eu lembro uma vez, eu fui contratada para fazer coach executivo numa empresa assim muito conhecida no Brasil, muito conhecida, uma empresa que trabalha com empreendedorismo e tal, e era assim só top. E eu falei, legal, e fui lá. Gente, 16 clientes, uma loucura, 16 clientes. E aí um deles era um senhorzinho, 65 anos, gente. Imagina eu, 30, magra, 1,60 m, 47 quilos, aquele homem daquele tamanho, 65 anos, de experiência em gestão de negócios. Eu fui fazer lá, né? E ele era da parte financeira da empresa, né? Então o cara tinha assim, tudo, sabe, aquela coisa, os movimentos milimetricamente calculados, era assim. E eu fui lá fazer o coach com o cidadão. E eu falei, então, fulano, vamos lá, fiz a primeira sessão, né? E a primeira sessão era, olha, vamos lá, quais são as metas que você tem? Ele me respondeu exatamente isso. Nenhuma não. Eu falei, tá, mas tem alguma coisa que você precisa, assim, desenvolver, evoluir? Ele, pro que eu quero, não. Eu, caraca, cara, e agora? Ferrou! O cara não tem meta, tá fazendo o quê aqui? Aí eu falei, tá, então peraí. Eu respirei fundo e eu falei, vamos então pra vida pessoal, né? A pessoa não tem meta na vida profissional, mas vamos pra pessoal, que uma impacta na outra. Tá bom, mas na sua vida pessoal, qual a sua meta? O que você pensa daqui pra frente? Então, eu vou me aposentar, né? Então, a pessoa pode fazer um programa de coaching para aposentadoria. Não, mas já tem tudo programado, já tá certo, já. Aí eu, gente, aquele homem me encalacrou de um jeito que eu falei, pronto, agora não tem como. Aí eu falei, tá, mas na vida pessoal do senhor, o que você sonhava? O que você sonha? Ele, não, eu sonho viajar, mas eu já tô guardando dinheiro para isso, vou pra Europa quando eu terminar, vou me aposentar daqui 2 anos e tal. Mas eu tenho um sonho. Aí eu falei, tem, então vamos lá, o que é? Eu falei, cara, de repente ele fala alguma coisa que dá para puxar um gancho para trabalhar dentro desse processo, né? Alguma coisa tem que sair aqui. Aí ele me responde isso, meu sonho agora é ter um netinho. Cara, aí nesse caso eu não posso te ajudar mesmo, entendeu? Sinto muito, sorry, não tem como, desculpa, né? E eu, cara, ele já tinha tudo, ele já tinha cumprido uma carreira, ele já não queria ser milionário, não queria nada, estava doido para se aposentar, viajar com a mulher e que o filho tivesse um netinho para ele, desse um netinho para ele. E aí a gente fez a primeira sessão, foi uma sessão de valores, ele falou assim, nossa, isso aqui é muito legal, mas assim, eu tenho muita consciência disso, o cara estava super bem resolvido. E aí depois da primeira sessão eu fui lá no RH e falei, cara, olha só, esse homem não precisa de coaching. Simples assim. Não tem condições. O que eu vou perder o tempo dele, o meu, para cumprir tabela da empresa. E aí a diretora do RH falou, não, realmente, e ele era super comprometido. Gente, o homem parecia assim, um motorzinho, ele trabalhava muito.
Então, assim, esse é o tipo de coisa que às vezes acontece no coaching de empresa, sabe? É assim, você pegar um cliente que realmente ou ele não precisa ou ele não quer. O que não quer, ele sempre precisa. Só que ele não sabe que precisa e não tem consciência que precisa. Agora, o que não precisa, você precisa detectar isso na primeira sessão, né? Uma pessoa que já está se aposentando, que já tem tudo alinhado, está bem com ele mesmo, está bem com a família dele, ele vai fazer coaching para quê, gente? Aí a gente fala isso, coaching é para todo mundo? Todo mundo precisa de coaching? Sim e não, né, gente? Não dá para você querer botar meta onde não tem. Né? A pessoa tá bem, tá feliz. Pô, você vai lá o quê? Encalacrar a pessoa? Às vezes você vai lá até quebra a pessoa, né? Tipo assim, como diz meu marido, né? Caramba, você quebrou um menino. Não é, porque você vai lá e vai estragar, né? Então, esse é o tipo de desafio, é um dos tipos de desafios que você tem. O segundo tipo de desafio, que foi o que fez eu fazer a especialização alfa, são os líderes, né, que são extremamente mais agressivos, aqueles líderes que são mais... eles são realmente muito... É o cara que passa, parece que vai afundar o chão, né? Porque ele passa marchando no corredor da empresa. Você fala assim, gente, que é isso, né? Eles inspiram medo, né? Quando não inspira respeito, eles inspiram medo. Então, esses são as pessoas que são... você precisa estar muito preparado para lidar com essas pessoas. Você tem que ter um vocábulo muito, assim, rápido para quebrar paradigmas e desarmar ele, para ele estar confortável dentro do programa. Senão ele vai te enfrentar o tempo todo, ele vai te desafiar o tempo todo, e se você não souber e não tiver, assim, muito... tiver trabalhado muito você mesmo e a sua meta com ele para poder trabalhar, ele te engole na sessão. Então, assim, esses são os maiores desafios dentro de uma empresa. Mas, assim, não é nada que você, com muito autoconhecimento e autodesenvolvimento, um bom coach ou mentor também, você não consiga superar. Então, são essas. Tem muita história legal de mundo corporativo, tá, gente? O mundo corporativo é uma comédia, vocês sabem disso, né? Então, assim, tem muita coisa legal no mundo corporativo que dá para você aproveitar. E tem muitas lições também que você pode tirar de lá. Acho que é isso, Deise. Não sei se eu respondi. Eu posso contar uma história agora também? Pode. Então, uma vez eu fui fazer, na época que eu fazia... A minha carreira, ela foi passando por etapas, né? Eu passei pelo Selfie, a parte da Luiz Rey, depois eu fiz executiva e fazer coach de carreira, executiva. Então, eu atendi um executivo e ele falou, gostou pra caramba do processo. Eu quero que você dê uma palestra para os meus colaboradores. Eu falei, tá bom. E aí era assim, ele tinha uma fábrica uma empresa de refrigeração, e quando eu cheguei lá para dar palestra, era o chão de fábrica, né? Então, cara, era muito engraçado, porque eu cheguei, eu estava com a minha irmã estava de férias nessa época, ela foi me acompanhar. E aí, Fernanda, devia ter umas 40 pessoas, eles estavam totalmente, assim, agitados, muito agitados, e com aquelas caras, tipo, caramba, doida pra ir embora, quero ir embora, essa mulher vai falar o quê aqui pra... Sabe? E aí eu comecei, tinha um garotinho, devia ter uns 12 anos, e eles estavam praticando bullying no garoto. O garoto era a válvula de escape deles, né? Tem o tempo todo eles praticando bullying com o menino. E aí aí a minha irmã, a cara da minha irmã era assim, tipo assim, ferrada, tu não vai conseguir dominar esse povo. E aí eu comecei, você que tá aí, que é coach, que já passou por que ainda não passou por essa situação, dica, storytelling. Quando a pessoa está muito assim perdida, a plateia está perdida, ou o coach está perdido, não está muito interessado, storytelling, conta a história, porque história todo mundo sabe contar, né? E prende a atenção de todo mundo. Aí eu comecei a contar, porque era a palestra sobre Napoleão Hill, né? Que eu adoro, por sinal. E eu comecei a contar a história de Napoleão Hill quando ele era pequeno, né? Que a mãe dele faleceu, e eu fiz uma ponte entre a história do Napoleão Hill e aquele menino que estava ali, que estava todo mundo... fazendo bullying com o menino. E aí foi bem legal, eles ficaram assim hipnotizados pela palestra, e no final foi surpreendente. Assim, eu acredito que aquele dia foi um dos dias assim, que me deu realmente vontade de ser coach pro resto da minha vida. Que eu coloquei um vídeo no final, e no final, Fernanda, eu falei, agora vocês vão se abraçar. Olha, eles pularam assim, um pra dentro do outro. Sabe? Eles deram um pulo assim, se abraçaram, foi uma coisa linda, assim, foi muito legal. Então, a dica para você que está aí, que também está com plateia difícil ou está com coach difícil, storytelling. Conta história, porque história prende a atenção de todo mundo. Agora, mais perguntinha aqui.
você, qual é a dica que você dá para quem está agora, nesse momento? Coach que está nesse momento, essa semana, vai atender um coach difícil, e a gente fica aquela dor, ai meu Deus, a pessoa vai vir, eu não estou conseguindo. Qual é a dica que você pode dar para essa pessoa que está vivendo esse problema agora, nesse momento? Desculpa, que eu não entendi. Tá. Falhou? Qual é a dica que você pode dar para o coach que está com um coach difícil essa semana? E está com um problema essa semana? Está acontecendo agora o problema com ele. Qual é a dica que você pode dar para ele? Então, a dica que eu posso dar é, vai segunda-feira no Coaching Rio, que eu vou dizer lá no Coaching Rio qual é a dica que eu vou dar para você resolver esse problema. É a curiosidade, né? É verdade. Não, olha só, é sério, eu não vou entregar o ouro todo aqui de uma vez, mas se você está com um problema difícil, um coach difícil, deixa eu ver o que eu posso dizer, gente. Dá uma dica de 3, né? Dá uma parte da dica. Não, é porque a dica no final é de uma... Então, posso te ajudar nessa? Hã? Posso te ajudar nessa? Pode, vai. Tá, porque hoje em dia, eu não tenho coaches difíceis. Já tem muitos anos que meus coaches... Não, deixa eu lembrar, Jaque, rapidinho agora, só porque veio aqui. Desculpa, é porque a minha mente é uma coisa louca, tá, gente? É um monte de desencapado e às vezes não se encontra. É o seguinte, acho que assim, a principal coisa que eu falo sempre é o seguinte, coach difícil, seu coach tá difícil, a primeira coisa, antes de você ficar achando que ele tá difícil e rotulando o seu coach como difícil, pensa no seguinte, o quão bom coach você tá sendo para ele. Esse é o ponto número 1. Por quê? Porque é muito fácil eu rotular as pessoas como coach difícil, como pessoa difícil, como gênio difícil, né? O difícil é você se olhar no espelho e dizer, eu não estou sendo bom o suficiente. Então, essa é uma coisa que às vezes a gente como coach esquece de fazer. E o que eu falo sempre é que é isso, não adianta você ter todas as ferramentas, você precisa ter autoconhecimento, você precisa ter autoavaliação e você precisa saber desenvolver as pessoas. E se você não está sabendo desenvolver o seu cliente agora e você está tendo com ele um problema difícil, tenha minimamente uma conversa honesta com o seu coach ou consigo mesmo, se você não tiver um coach. Porque nesse momento você vai descobrir pontos específicos nos quais você, como coach, precisa melhorar. E dentro dessa dica eu coloco o seguinte, todas as pessoas, elas são pessoas iluminadas. Elas só não descobriram isso ainda. Então, assim, qual é a luz do teu cliente que você não está enxergando? Porque se você estiver só enxergando a treva, você não consegue enxergar nem a sua própria luz. Então, são duas pessoas que não conseguem se ajudar. Então, a dica que eu te dou agora, tá com um coach difícil? Primeira coisa é faça uma autoanálise honesta sobre o seu programa de coaching e veja no que você está falhando. Porque pessoas gostam de pessoas. E assim, o que você precisa dizer para esse cliente, para ele se comprometer realmente com você e desenvolver naquilo que precisa. Acho que é a dica que eu posso dar. Desculpa, Jaque. Vai. Não, é exatamente isso. Porque eu ia falar que no início, né, eu tive duas questões que eu compartilhei antes e hoje eu já não tenho mais. Eu acho que foi muito do meu desenvolvimento, do meu autodesenvolvimento, né, do quanto eu recebi também apoio dos meus coaches, né, do coach que eu tinha anterior e agora do coach que eu tenho agora, que é o Jailton, que eu honro muito meu coach. Então, eu estou sempre compartilhando com ele, não diria as dificuldades, mas os desafios dos meus coaches, né? Porque nós temos pontos cegos. Nós temos pontos cegos. E às vezes o coach ele precisa pensar muito rápido. E são várias histórias, né, ao mesmo tempo acontecendo ali. E você tem que ter uma mentalidade muito rápida. Então, o ideal é você estar sempre se reciclando. Agora, esse mês, a gente vai fazer um cursinho, né, Fernanda? A gente vai fazer um cursinho junto lá em Sampa. Então, a gente tem, como coach, o coach precisa estar sempre se reciclando, estudando, lendo e com o seu próprio coach. Agora, o Lucas vai fazer uma perguntinha para a Fernanda.
Antes de eu fazer essa pergunta, eu queria fazer um comentário que muitas vezes essa questão do cliente difícil é muitas vezes uma questão de espelho. A pessoa, o coach, ele se incomoda com uma característica pessoal do cliente, às vezes com o jeito como o cliente fala, ou alguma característica pessoal do cliente, ele caracteriza aquele cliente como cliente difícil, põe ele naquela caixa e não quer mais enxergar o desenvolvimento da pessoa. E por isso ele não consegue ajudar a pessoa. E muitas vezes, se você só parar, tá, mas vamos se afastar, né? E por que esse cliente é difícil? Porque ele rebate tudo que eu falo. Tá, isso não quer dizer nada. Significa que ele tá, né, ouvindo o que você tá falando. Que bom que ele tá ouvindo. Tem tanta gente que só concorda e você não sabe nem o que ele tá querendo dizer, né? Fernanda, eu queria te perguntar, no início da tua carreira, qual foi a tua maior dificuldade? A minha maior dificuldade foi acreditar que eu podia transformar alguém. Porque isso é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas e para os meus coaches, os meus coaches, que são coaches também. A sua maior dificuldade nunca é a minha, tá, gente? Nunca foi de ferramenta, nunca foi de não sei o que lá, nunca foi nada disso. Mesmo saindo do programa com a certeza que aquilo era a minha missão e que eu ia transformar alguém, a minha maior dificuldade na sessão em si era o meu diálogo interno, que era tipo, cara, será que vai dar? Será que isso funciona? Será que eu vou conseguir mesmo? E essa era uma coisa que eu nunca demonstrei e, incrivelmente, as pessoas que me escutam falar isso pensam até que é mentira, porque eu já saí do programa falando muito, sabe? E tendo muito cliente não, e tendo clientes, e começando a ter clientes e já tendo resultado. Talvez esse medo foi uma das coisas que me fez buscar muito. Mas, assim, acho que a minha maior dificuldade era comigo mesmo, nesse sentido de, cara, será que eu vou conseguir mesmo entregar esse resultado para ele? Essa foi uma das minhas maiores dificuldades. E a segunda maior dificuldade que eu tive foi que eu queria trabalhar no mundo corporativo, né? Porque eu achava que era um mundo muito rentável, que ia se dar muito bem comigo, com o meu jeito, que era um jeito mais agressivo e tal. E assim, só que o mundo corporativo, ele é muito seleto no sentido de, se você não for daquela tribo, amigo, já era, né? Então, assim, uma das coisas que as pessoas mais me perguntavam é em que você é formada? Você é formada em quê? Então, assim, se eu não sou formada em administração, né? Ou se eu não sou formada em, sei lá, gestão, ou RH, ou alguma coisa que possa ter um link com o mundo corporativo, então, assim, já tem um preconceito do tipo assim, até psicólogo que é trabalhado dentro do mundo corporativo, ele é olhado meio com um olhar meio preconceituoso. Hoje está mudando muito isso, tá? Tem mudado muito mesmo. E assim, a empresa sempre está em busca de resultado. Então, isso era uma dificuldade que eu tinha, porque minha primeira formação é letras. O que essa mulher formada em letras vai fazer aqui dentro da empresa com os meus gestores, né? Então, assim, nesse ponto eu falo com o pessoal da minha família. Eu falo, cara, eu não sou um ponto fora da curva, acho que eu sou um ponto fora da quadra ou do planeta. Porque nesse momento eu tive que me superar, assim, e muito. E eu lembro que a minha primeira contratação, eu pensei assim, cara, o que eles querem, né? O que eles precisam? E aí eu entrei na mente daquelas pessoas e pensei, o que eles precisam ver em mim? E aí eu tinha uma entrevista, foi minha primeira entrevista para trabalhar no mundo corporativo. E eu cheguei lá para fazer entrevista com a mulher e eu falei, cara, eu tenho que ir executiva. Imagine se você fosse a dona da empresa, como que você iria? E eu fui impecavelmente executiva. E eu fiz a entrevista com ela e tal, falamos de coaching, e ela, inclusive, elogiou minha roupa nesse dia. Ela falou assim, nossa, ligou para a sócia e falou, olha, estou falando com a Fernanda aqui, ela é simpática, bonita, se apresenta bem, ela é coach, e eu acho que vale a pena contratar ela. E ela falou assim, então tá, então você está contratada, mas mesmo assim, a outra fulana, que era sócia, ela ainda quer conversar com você. Tudo bem, quem passou por uma peneira, só mais uma agora, né?
E aí eu fui na segunda conversa com ela também, mesmo tipo, executiva e tal. E aí nessa segunda conversa, ela falou para mim assim, Fernanda, eu tenho uma preocupação. E eu disse para ela assim, qual? Aí ela falou assim, olha, você não é do mundo corporativo. O que você vai fazer quando as pessoas começarem a usar termos que... Porque, gente, o mundo corporativo é um inferno. De 15 palavras que eles falam, 7 são em inglês de termos extremamente específicos que você não faz a menor ideia do que seja. Isso é fato. E aí ela falou para mim assim, o que você vai fazer quando eles estiverem nessa velocidade falando sobre palavras e você não entender? Essa é a minha primeira preocupação. A minha segunda preocupação é a seguinte, você tem 30 anos. Quando você for trabalhar com um senhor de idade, que ele vai falar para você assim, você não tem experiência para me ajudar, o que você vai responder? E aí, pessoas, vocês que estão escutando, vocês vão ter esse tipo de pergunta. Estejam preparados para responder ela. E aí, nesse momento, eu respondi para ela uma coisa que... A primeira pergunta eu falei, olha, termos é a coisa mais fácil do mundo. Eu posso estudar e aprender. E se você quiser, eu posso aprender todos em menos de 5 dias, porque não são tantos assim. Segundo, que quando eu for trabalhar com o meu cliente, mesmo que ele fale um termo ou outro que eu não entenda, ele não vai trabalhar comigo em cima do termo, ele vai trabalhar comigo em cima de desenvolvimento pessoal. Então, isso, na verdade, é segundo plano, não é primeiro. E terceiro, quanto ao executivo que você me perguntou, o executivo ele pode ser o melhor do mundo, pode ser o Ike Batista, mas o Ike Batista é bom na área dele e eu sou boa na minha. Tá contratada. Tipo, foi uma coisa que eu precisei me eu usei todas as minhas forças que eu tinha para poder... Isso foi um grande desafio. Essa história, assim, eu já contei ela algumas vezes e eu conto sempre porque foi uma superação muito grande para mim nesse momento. E como tinha sido a primeira entrevista, e normalmente as pessoas falam, né, você vai ter que fazer várias até ser contratada, eu achei que foi muito legal, foi muito bom. Então essas foram, assim, as principais dificuldades que eu tive no mundo corporativo. Sobre essa questão que você falou dos termos, eu percebo que eu sempre vejo as pessoas comentando sobre a questão dos termos, como uma dificuldade, né? Eu não vou poder entrar no mundo corporativo por causa dos termos e tudo mais. Assim, eu até entendo a pessoa citar isso como uma dificuldade, mas eu não vejo isso como uma dificuldade tão grande, porque ainda mais hoje em dia, se você digitar no Google termos de negócios, você vai achar uma lista, você vai ler e você vai aprender. Gente, quando a gente não quer ver dificuldade, a gente não vê. Né? Mas quando a gente quer, a gente acha. É tudo uma questão da gente querer resolver o problema ou não. Né? A questão da dificuldade não é nem pelo coach, do coach achar a dificuldade, mas o preconceito da empresa em si, entendeu? Não, mas eu falando assim, que muitas vezes eu já vi coaches falarem isso. Sim, porque aí é uma questão, é um sistema de crenças que, né, o mais forte sobressai. Sim. Então, Fê, tem uma pergunta que a gente recebeu por e-mail. Acho que você até comentou no início da questão do coach difícil, de ele não dar o valor pro processo, e um dos exemplos foi justamente ele chegar atrasado ou não ir. E aí, quando isso acontece, né, quando o coach não se compromete com o processo, quando é que ele falta sessões, se atrasa, não cumpre com os pagamentos, por exemplo, como proceder? Essa foi uma das perguntas que a gente recebeu também por e-mail. Tá. Esse é um problema que você pode evitar facilmente. Primeiro como que você evita o cara não pagar o seu coaching? Contrato. Se você está me ouvindo e faz coaching, né, e tem cliente e não faz contrato, então você tem que aceitar a dor disso, né? De não ter o contrato, né? De pagar o preço, porque para começar você já está dizendo para o seu cliente que você não está fazendo negócio com ele, você está mostrando para ele que ele pode faltar, que é um negócio assim, meia boca, né? O contrato ele traz um caráter extremamente profissional e sério ao seu negócio. Então, você tem que fazer o contrato. No meu contrato que eu faço,
Eu faço o seguinte, eu sempre coloco, olha, você paga X reais por mês, né? E o que vai acontecer? Se você pode desistir a qualquer momento. Porque, gente, coach é prestação de serviço. Você não é obrigado a ficar com um psicólogo 2 anos. Você pode trocar de coach. De repente, ele acha um outro coach melhor e ele fala, cara, não quero mais fazer com você, Fernanda, eu quero fazer com outro. Ok, segue a luz, pelo amor de Deus. Vai mesmo. Só que eu abri a minha agenda para colocar esse cara. Então, eu preciso de um tempo para poder colocar outro no lugar. Então, o que eu faço? Dentro do meu contrato, o meu cliente ele pode desistir a qualquer momento. Só que quando ele desiste, ele me paga uma taxa que eu coloco em média entre 10% e 20%, dependendo do coach, do tipo de coaching, entre 10% a 20% do valor restante. Então, por exemplo, se ele ainda tivesse que me pagar R$1.000, para sair, ele me paga uma multa de R$200. E aí tudo bem, porque ele está quebrando o contrato comigo, mas esse valor que ele está me pagando é o valor que eu preciso para poder deixar a minha agenda vaga por um tempo até eu achar outro para colocar ele no lugar. Então, assim, outra coisa, coach que não paga. Como assim coach que não paga? Não existe isso, coach que não paga. Vocês têm coach que não paga? Então, se vocês têm coach que não paga, vocês estão fazendo uma coisa errada. E a coisa errada você não pode ficar devendo nada para o coach não pode ficar devendo nada para você. Então, o que eu faço com os meus clientes? Os meus clientes, por exemplo, um programa de coaching eu posso dividir até no máximo em 5 vezes. O programa de coaching demora 3 meses para terminar, né? Então, se ele termina 3 meses, o cliente fica me devendo 2. Esses 2, como é que ele vai me pagar? Quando ele quiser, do jeito que ele quiser? Não, ele tem que me dar 2 cheques ou ele tem que pagar no cartão de crédito. Simples assim. Fernanda, o programa dura 5 meses e eu vou dividir em 5 meses. Ok. Então o que acontece? São 4 sessões por mês e ele te paga, sei lá, vamos supor que a sua sessão seja R$500. Ele te paga 2.000 por mês. Então ele pagou 2.000 em janeiro para começar, fez a sessão, terminou janeiro. Fevereiro ele está atrasado. Atrasou uma semana? Tudo bem. Atrasou 2 semanas? Acontece. Atrasou 3? Ok, a partir daí não tem mais sessão. Então, você tem que ser assim, o coach não pode ficar te devendo nada e você não pode ficar devendo nada para o coach. As coisas têm que ser no nível do negócio, entendeu? Então, se você está fazendo coaching e está falando, pode pagar depois, não, faz do jeito que você quiser, você não está fazendo negócio. Você está fazendo, sei lá, alguma coisa filantrópica, alguma coisa de amigo, alguma coisa, qualquer coisa menos negócio, entende? Então, assim, uma das coisas que eu falo muito com os meus clientes que são coaches é o seguinte, você precisa entender que as suas sessões de coaching, o seu cliente fazem parte de um negócio. E esse negócio é feito para gerar lucro. E você tem que gerar resultado. Ponto. Qualquer coisa que fuja disso, você não está fazendo negócio. Você está fazendo qualquer coisa, menos negócio. Pessoas que têm esse tipo de problema do coach que não paga, do coach que atrasa, do coach não sei nada, tem 2 coisas. A primeira não estar lidando com o seu negócio como negócio, e a segunda estar trabalhando com mentalidade de escassez. Muito provavelmente. Então, a gente tem que escrever isso, colocar assim, na placa em casa. Não deva nada ao coach, o coach também não pode te dever nada. Essa tem que ser o lema do coach, né, que realmente deseja fazer do processo de coach, do viver de coach, um negócio, e não um lazer, ou uma filantropia, ou um status, ou uma brincadeira. Então, você que está aí nos ouvindo, aprenda com a tia Fernanda. Não deva nada ao seu coach. Eu posso fazer um comentário sobre essa questão? Pode falar, Lucas. Sobre essa questão do pagamento, eu trabalho com prestação de serviço há 6 anos. E essa questão de pagamento sempre foi muito, muito, assim, muito importante. E colegas de profissão das áreas que eu passei sempre me perguntaram: mas como é que você faz para lidar com a questão da cobrança e tudo mais? Gente, cobrança não pode ser um problema. Se a pessoa tem dificuldade para te pagar, provavelmente é porque ela, de certa maneira, não considera que o seu serviço vale a pena.
muitas vezes a pessoa ter dificuldades em te pagar é um indicativo de alguma insatisfação dela com o seu serviço. Então, eu sempre utilizei isso como uma maneira, sempre que eu converso com algum colega e ele fala para mim que ele tem dificuldade de fazer as pessoas pagarem, fala assim, olha só, ou você tem é difícil para as pessoas te pagarem, porque a pessoa só aceita uma forma de pagamento difícil, só aceita pagamento em dinheiro, alguma coisa assim, né, dependendo da área da pessoa, ou o teu cliente ele não acha que o teu serviço está valendo a pena. Então, ele só te paga quando você insiste muito. Porque se o cara está satisfeito, qual é o problema dele em te pagar? Se você vai fazer aquilo mensalmente, eu nunca tive esse tipo de problema com pagamento, nem na época de outros negócios que eu tive, e nem agora como coach, e eu não consigo entender, por exemplo, foi como a Fernanda falou, coaches que têm dificuldade em receber, uma vez que é um serviço contínuo. Então não é como se, por exemplo, a pessoa compra de você, leva, é um fiado, digamos assim, né, como dizia antigamente. Então, assim, não tem como a pessoa fazer coach fiado com você, né? Então, eu acho que muitas vezes essa dificuldade que o coach recebe, que alguns coaches têm, talvez seja muito mais uma dificuldade que o coach tem em cobrar e ele diga que é uma dificuldade que ele tem em receber. Porque se a pessoa não está insatisfeita com o teu serviço, será que não é você que não está sabendo cobrar? Que você disse o preço lá na frente e ficou esperando que a pessoa pagasse e não chegou para ela e falou, olha, hoje é o dia de você pagar o valor que era devido e tudo mais, até porque isso faz parte, né? A gente tem que cobrar também, isso aí não é nenhum problema, não é uma coisa ruim e nem nada demais, e muita gente tem dificuldade em cobrar o que é devido. E também tem um detalhe em relação a isso, você que é coach, está começando, já está nessa jornada há algum tempo, é preciso a gente dar opções para o coach. Hoje em dia tem PayPal, PagSeguro, Bcash, depósito em conta. Se você tem um CNPJ, você pode entrar em contato com o banco e a pessoa pagar o boleto bancário e depois de 30 dias, se ela não pagar o boleto bancário, é o banco que vai entrar em contato com ela. Então, você precisa, como coach, como empreendedor ou como empresário, ter essas opções, né, para o seu coach pagar. E se você for pedir o depósito em conta, por exemplo, aconteceu comigo, né? Tipo assim, deposita na minha conta, mas não dá o número da conta. E aí, como é que faz? Deposita na minha conta, mas até hoje eu tô esperando o número da conta. Né? O número da conta, ou então dá o número da conta, mas não dá o CPF, porque hoje em dia todo mundo faz transferência, né? Você precisa do CPF, então você tem que dar para o seu coach o máximo de informações que você puder oferecer para ele, né? Nesse contrato, já entrega tudo. Ó. Se você for pagar pelo PayPal, eu posso te enviar o link por e-mail. Muitos coaches também, eles acham que é uma dificuldade para pagar no cartão de crédito, tem que ter aquela maquininha, nada disso. Você manda o link por e-mail e a pessoa vai lá e paga no e-mail dela. E se a pessoa for pagar com depósito bancário, você precisa mandar todas as informações. Seu nome, seu CPF, número da conta, tudo bonitinho, organizadinho. É muito importante que o coach tenha todas essas informações em mãos para que não haja a objeção na hora de pagar. Fernanda, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Do Luiz Iper. Ele está perguntando assim, se você vai atender 2 coaches que se conhecem, 2 amigos, pai e filho, por exemplo, ou 2 irmãos, eles provavelmente vão se falar, comentar. Aí você usa as mesmas ferramentas com os 2. Claro, isso é normal. Porque a ferramenta pode ser a mesma. Porém, a utilização não, mas eles, como coaches, podem ver nisso uma padronização, perder o valor para eles. E aí? Não. Meu som está aberto? Então, como é que quem é? Rodrigo? Rodrigo Iper. Rodrigo... Não, Luiz Iper. Luiz, tá. Luiz, seguinte, não acho que eles vão ver uma padronização, o que eles vão ver é que algumas ferramentas vão ser usadas. Por exemplo, quem faz coaching comigo sabe que eu uso a ferramenta principal que eu uso com todos os clientes, sejam eles, a não ser que já tenha sido usada e que já tenha muito clareza, mas é a seção de valores. E a seção de valores é a mesma, com todo mundo. E muitos dos meus clientes se conhecem e cada um deles sai da seção de valores diferentes. Porque a grande questão aqui, e aí é o que eu falo, Luiz, que as pessoas às vezes se apegam muito na ferramenta.
Por quê? Porque ele acha que é a ferramenta que transforma. Mas o que mais transforma numa sessão não é a ferramenta, mas são as inferências e as perguntas e as trocas que você faz dentro do uso da ferramenta, que é muito mais importante do que a ferramenta. E se são duas pessoas diferentes, a sessão não tem como ser igual. Então, o filho pode dizer assim, pai, eu descobri uma coisa incrível nessa sessão, pô, foi maravilhosa e tal, 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 blá, blá, blá. Ele vai ter uma descoberta. O pai vai ter outra descoberta. Então, se a sessão for usada de uma forma muito única e muito, assim, específica, não há possibilidade disso acontecer. Ah, mas ele pode descobrir que a ferramenta é a mesma e diminuir o valor. Pode acontecer isso? Pode, mas só vai acontecer isso se você estiver sendo coach de ferramentinha, que é pergunta, responde, pergunta, responde, pergunta, responde. Aí ele não precisa nem do coach, é só ele pegar a ferramenta e aplicar nele mesmo. Inclusive, isso é um dos motivos pelos quais os coaches não compram coaches com seus amigos. Porque ele pensa o seguinte, eu tenho a ferramenta, eu mesmo aplico em mim, né? E eles não se deram conta ainda que o que transforma não é a ferramenta. O que transforma são as inferências, as conexões, as perguntas e, assim, todo o processo que acontece dentro de cada sessão e dentro de cada programa de coaching. Então, Luiz, vai ser a mesma ferramenta? Sim. Vai ser o mesmo resultado? Não. Vai ser o mesmo impacto? Não. Os dois vão gostar da mesma forma? Não. Um vai gostar mais de uma ferramenta, o outro vai gostar mais de outra. Até os objetivos serão diferentes. Então, assim, isso não te desmerece em nada e não desmerece o programa em nada. Psicologia, as sessões, elas são feitas iguais para todo mundo. Pai, mãe, filho faz, parente faz, e ninguém acha que sabe fazer ou que pode fazer sozinho em casa, porque já fez muitos anos. Então, e nem desmerece o psicólogo. Então, é por isso que eu falo, você precisa, enquanto coach, não só você, Luiz, mas todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, os coaches que estão nos ouvindo agora, você precisa se valorizar como coach agente transformador. Porque se você se focar só na questão da ferramenta em si, aí você cai na questão matemática, né? Que é, tipo, primeira sessão isso, segunda sessão ganhos e perdas e tal, tal, tal. Se for só uma questão matemática, realmente ele não precisa de uma presença humana. Inclusive, deixa eu só contar uma história rapidinho. Essa semana eu estava assistindo uma palestra sobre futurismo. E a pessoa que estava falando foi uma pessoa que viajou para a NASA, que ficou lá, e ele estava falando sobre as 7 apostas da NASA para o futuro. E aí depois eu fui ler algumas coisas a respeito e, pasmem, vão ter muitas coisas, por exemplo, coisas que são técnicas, né? Coisas que são matemáticas, por exemplo, como que faz um copo, né? Existe uma fórmula para fazer um copo e você vai lá e faz, né? Então, assim, coisas que são muito, que não precisam de interferência humana, elas vão poder ser feitas sem interferência humana. Então, é óbvio que pessoas que trabalham em cargos técnicos que não precisa desse tipo de inteligência, vão perder provavelmente as suas profissões. E diga-se de passagem, qual vai ser o tipo de valor e o tipo de comportamento mais valorizado no futuro? Serão as pessoas que sabem lidar com pessoas e fazer transformações em pessoas. Então, isso é uma coisa que já é uma tendência hoje, né? As pessoas, elas não sabem se conectar uma com as outras. Elas têm 2.000 amigos no Facebook, 35 mil seguidores no Twitter, mas elas não sabem se conectar, elas não sabem amar, elas estão desaprendendo isso. Elas estão desaprendendo essa relação. Então, você não pode desaprender isso no seu programa de coaching. O seu programa de coaching, ele tem que ser um organismo vivo. A pessoa tem que sair dali e você pensar assim, hoje eu fiz a melhor sessão da minha vida. E amanhã eu vou fazer uma outra melhor que essa. Assim você vai se tornando o melhor coach e o seu cliente nunca, em nenhum ponto, vai achar
que, que não está valendo a pena. Né? Porque mesmo que ele pegar a ferramenta e tentar aplicar nele sozinho, ele não vai conseguir. Porque a sua inferência é importante. Acho que é isso. Muito bem. Então, a gente vai falar, vai ter isso tudo, né, e muito mais, porque o Lucas também vai palestrar. Eu tive o privilégio e o prazer, né, de ver a palestra do Lucas lá, de fazer tudo, e tá uma palestra assim, muito legal mesmo. Da Fernanda nem se fala, né? Hoje, imagina aqui essa pitada, essa mostra grátis, já foi tudo isso, imagina ao vivo, a cores ali podendo interagir. Então, o Coaching Rio é isso, o Coaching Rio é a conexão, o Coaching Rio é missão, é união, é networking. Eu estou muito... quando eu tive a ideia, né, de criar o Coaching Rio, foi no ano passado, eu fiquei só no nível da ideia mesmo. Aí eu cheguei a convidar uma amiga e não deu liga, aí depois eu convidei um outro amigo também, não deu liga. Aí chegou uma hora que eu falei, agora vai. Aí convidei a Deise e a gente resolveu fazer. Gente, eu não tinha ideia do que seria, tanto que eu reservei o primeiro dia para 10 pessoas, o restaurante, né, 10 pessoas, e foram quase 100 pessoas no primeiro dia. E depois veio o segundo dia, o primeiro dia fui só eu e a Deise, depois do segundo dia foi a Vanessa de Figueiredo Protásio, que nos brindou com uma palestra excepcional, que eu aprendi sobre como a visualização, né, a visualização criativa apoia os esportistas, que a Vanessa é uma maratonista incrível, uma mulher sensacional. Depois, no outro evento, a gente teve o Marcelo Singolani. A Deise primeiro falou sobre textos persuasivos. Persuasivos, textos persuasivos para coach. Inclusive, o nome da palestra do Lucas saiu dessa palestra, né? Saiu dessas lições aí que a Deise sabe lidar com isso muito bem. Aí depois teve o Marcelo Singolani, que me ensinou assim, a como fazer a venda verbal, né? Fazer uma venda verbal melhor ainda. A palestra do Marcelo foi assim, sensacional, foi muito técnica, muito prática, incisiva, assim, foi direto na dor. E por último, teve lá o mestre em ação, né, o Sérgio, o doutor Vendas, que realmente, né, nos deixou a todos assim, extasiados, deu um show de venda. Foi muito bom ver o Sérgio, porque ele ensinou a vender e depois ele vendeu, né? Ele ensinou e praticou ao vivo e a cores tudo que ele tinha ensinado. Então, ficamos todos extasiados e eu aprendi muito também. E já estou aqui me preparando para o próximo Coaching Rio, para aprender muito com o Lucas e aprender muito com a Fernanda. E também com todos vocês, com certeza, vão estar lá. Dia 19 de outubro, às 19h30, espero você. Deise vai mandar aí o link para o pessoal, né, que ainda não comprou, para comprar o ingresso. Pode falar. O botão já está aqui embaixo. Já está aqui embaixo o botão para você garantir sua vaga. Lembrando que no último a gente teve uma lotação quase esgotada, inclusive. Então, se você quer garantir o seu ingresso, seu passe, seu ingresso VIP, lembrando que até a sexta-feira você pode levar o seu amigo coach, então o ingresso é 1 por 2, então compre o seu ingresso e dê de presente para o seu amigo coach, para ele estar lá. E o que a gente mais recebe realmente, a gente até fez uma pergunta no nosso grupo, no nosso grupo dentro do Facebook. Se você ainda não está no grupo do Coaching Rio no Facebook, procura aí Coaching Rio, tem um grupo fechado no Facebook. As palavras que as pessoas, quando a gente fala Coaching Rio, o que vem à mente? Então, exatamente o que a Jaque falou, network, encontro, evento, união, insights poderosos. Então, a gente teve o caso da Adriana, que com uma dica, inclusive no último Coaching Rio, ela fechou 7 processos em um dia, né? Com uma dica que ela teve lá. Então, para você ver o poder de estar junto com os coaches, né? Todo mundo junto. E eu aprendo muito com a Jaque, a gente conversa muito, e 2 cabeças pensam melhor que uma, então 30, então imagina, né? 30 pensam muito melhor. E sempre você pega alguma coisa, além da questão do network mesmo, você fazer parceria, conhecer, às vezes, amigos que só estão no Facebook, né? Você conhece aquela pessoa, conhece aquela pessoa, e lá você vai ver ao vivo realmente. Então é uma grande oportunidade, então convido a todos, garantir seu ingresso aqui embaixo, porque realmente o último a gente teve lotação esgotada e você ainda tem até a vantagem de poder, não precisa ir sozinho, você pode ir levar o seu amigo coach ou uma pessoa que você acha interessante, que ele vai gostar de estar lá no evento. Jaque?
Voltei. Tô aqui. Então, Lucas, faz uma chamada aí para o pessoal, para a sua palestra. Fala um pouco, não fala tudo, né? Não fala lá, só ao vivo. Faz uma chamada aí para o pessoal para poder estar lá vibrando com você, compartilhando dessa sua vitória, que é a nossa vitória também, de você estar palestrando no Coaching de outubro. Gente, no dia 19 eu vou estar no Coaching Rio palestrando. Eu preparei uma palestra super especial em que eu vou mostrar a vocês como eu superei uma coisa chamada Síndrome dos Deuses e que você também pode estar sofrendo disso. E você vai descobrir se você está sofrendo disso lá no Coaching Rio e como foi que eu superei isso e virei a chave, mudei os resultados do meu negócio de coaching. E além disso, você vai ter a oportunidade de ouvir a palestra da Fernanda e você viu já do que a Fernanda é capaz só com essa meia dúzia de perguntas aqui. Imagina o que ela vai poder fazer lá. E o Coaching Rio é sempre uma experiência maravilhosa. Eu estive nos últimos 2 e me enriqueci profundamente com as coisas que eu vi, com as pessoas com quem eu conversei e tal. Foi interessante que no último Coaching em Rio, eu estava passando pela Jaqueline e ela me parou assim e falou assim, eu tenho um negócio para falar com você sobre o seu site. E aí ela me parou e me deu várias dicas sobre o meu site. Eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas ela viu o meu site, eu não sabia nem que ela tinha visto o meu site. E eu achei muito legal isso, dessa coisa do Coaching em Rio, dessa atenção, essa troca. E isso é uma coisa que eu acho que é um diferencial muito grande desse evento, que é o único que tem no Rio de Janeiro, né, dessa categoria. E é uma oportunidade que quem trabalha em coaching no Rio de Janeiro ou quer trabalhar só com coaching nessa área, eu acho que não deve perder esses eventos e deve se tornar, inclusive, um regular de todo mês. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas. Fê, chama aí o pessoal para estar lá com você, lá na sua palestra, no nosso Coaching de outubro. Então tá, gente linda e maravilhosa, poderosa. Quero vocês lá no Coaching Rio. Eu tenho certeza que será um dia assim incrível e maravilhoso. Eu vou falar sobre como lidar com clientes difíceis, mas eu prometo que no final da palestra você vai ter uma surpresa. E é uma surpresa assim de conteúdo, né? E assim, eu prometo que muito possivelmente você vai ter uma transformação também. Porque eu acho que... Não posso falar nada não. Esteja lá se você quiser saber e você será muito bem-vindo, tá? Lembre-se que como é um restaurante, realmente não dá para colocar todo mundo, né? O espaço é pequeno, ele é realmente limitado e a gente não está usando aqui escassez, porque é limitado mesmo, tá? Não tem. E eu fiz uma proposta para minha lista, que são as pessoas que me seguem, e que eu vou fazer aqui agora para a Deise. Eu nem falei com a Deise, nem falei com a Jaque, mas dane-se, eu faço tudo de cabeça mesmo, agora se não foi, já foi. É o seguinte, quem for no Coaching Rio, nesse agora, que eu vou estar lá palestrando, eu vou dar de presente um dos meus contratos que eu faço para que você não perca mais dinheiro, pelo amor de Deus, com nenhum cliente. Então, eu vou levar um pendrive, vou dar para a Deise vai colocar num lugar para você baixar, fazer o seu contratinho com o seu cliente e poder nunca mais ter problema de me fazer... Eu não quero mais responder essa pergunta. Como é que eu faço para cobrar meu cliente? Eu vou dizer, cara, vai no Coaching Rio, baixa o contrato e não tenha mais esse problema, tá bom? Então, assim, coach que é coach, trabalha como coach e usa como... E olha para o seu negócio como negócio, tá? A gente não faz filantropia, a gente não faz com o nosso negócio. A gente faz filantropia sim, porque a gente quer em outras áreas, né? Eu não critico se você quiser fazer pro bono, eu não acredito que você quer ajudar pessoas. Não tem problema nenhum. Só que você tem que ter consciência de que você tem um negócio. Tá? E, inclusive, para ajudar pessoas, você precisa ganhar dinheiro. Então, vamos aprender a ganhar dinheiro, a ter clientes e a não ter mais esse problema. Porque você tem um negócio e você merece prosperar. Tá bom? Então, se você for nesse agora, no outro, não autorizo Deise nem Jaque dar mais isso para ninguém. É só para quem vai nesse, tá, Deise?
Não pode mais, é só para quem vai nesse. Quem for nesse vai ganhar de presente um dos meus contratos que eu faço, com todas as cláusulas. Você vai saber exatamente como que eu faço para dividir, como que eu faço para parcelar e como que você faz para ficar amarradinho e o seu cliente não sair te devendo, não te dar calote, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Tá bom? Então eu aguardo você lá com muita alegria, com muito entusiasmo e que a gente saia de lá mais poderosos do que a gente entrou, mais fortes do que a gente entrou e com uma mentalidade muito mais avançada e evoluída do que talvez quando a gente entrou. Tá bom? Beijo e até lá! Então, gente, ainda não acabou. A gente está aqui uma hora. Esse negócio de trabalhar com quem a gente ama é muito bom, porque o tempo passa e a gente não vê, né? O tempo passa e a gente não vê, não acabou ainda. Então, eu prometi, né, que quem estivesse aqui ao vivo, por hoje ser o Dia das Crianças, eu iria entregar o podcast que eu fiz de uma das ferramentas lá do método Heal Your Life, que é o podcast da criança interior. Então, você que está aqui e está assistindo agora, eu vou entregar esse áudio para você, só que eu preciso dizer o seguinte, essa meditação, essa visualização, ela é muito poderosa, tá? Muito poderosa mesmo, e você precisa, assim, usá-la com não cuidado nem precaução, não é isso, né? Mas com a atitude de um coach que realmente quer ver a transformação do seu coach, porque a criança interior na minha visão, na minha opinião como coach, é um dos trabalhos mais lindos que podem acontecer dentro do desenvolvimento pessoal, tá? Então, você que está aí, você que está se responsabilizando de receber essa ferramenta, pega, escuta primeiro, coloca a máscara primeiro, né? Primeiro a gente coloca a máscara para depois colocar no outro, tá? A ferramenta ela é toda autoexplicativa, tá tudo muito bem explicado nela, como fazer. Ela tem duas versões, ela tem a versão online, que você pode fazer online e presencial, você pode fazer em grupo ou só com uma pessoa, e ela tem a versão somente presencial, tá? E antes da gente terminar, eu vou compartilhar uma história. Quando eu fazia grupos presenciais, eu não faço mais, estou pensando em voltar a fazer, a história da criança interior, né, pra gente fazer essa homenagem ao dia de hoje. Um dos últimos grupos que eu fiz no método Easy Rei, tinha uma menina. Ela era o que eu chamo assim, de personalidade cética. Nas primeiras horas, eu fiquei o dia inteiro com aquele grupo, eram umas 7 pessoas. Nas primeiras horas, ela me desafiou o tempo inteiro. Ela estava o tempo todo me desafiando, né? Perguntando as partes científicas do que eu estou falando. E é muito bom, né? A gente ter um cético no grupo, porque o cético ele nos tira da zona de conforto, né? Eu particularmente gosto muito, porque nos faz pensar, enfim. E aí, um pouco antes do almoço, eu fui fazer o exercício da criança interior que eu ensino nesse podcast, né? Eu distribuí a folha e o giz de cera e eles começaram a desenhar. E depois ela foi e me entregou o papel e aí eu fiz a leitura, porque eu sou boa de leitura, essas coisas, né? E aí eu fiz a leitura e ela me explicou, né, uma situação que ela viveu na infância dela e como aquele exercício foi importante para ela naquele momento. E aquela menina que estava tão cética no grupo, que estava com tantos questionamentos e até assim, estava claro que ela não estava gostando de estar ali. Depois desse exercício da criança interior, aquela menina me parecia, assim, 5 anos mais jovem, né? E a gente foi almoçar e na volta ela me parecia uma outra pessoa. Ela estava inteira, ela estava integrada e rejuvenescida. Então, o exercício da criança interior é um exercício muito importante que desenvolve realmente as pessoas que levam outro nível de consciência. E eu indico, você que vai recebê-lo de presente, faça primeiro em você e depois utilize com o seu coaching. Tá bom? Essa é a dica aqui final para você que está aí. E a gente vai se despedir agora, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais... Tem algo mais para falar? Fernanda, Lucas, antes da gente se despedir? Não. Só lembrando que as pessoas vão receber essa meditação, esse podcast da Jaque, né? Quem se inscreveu na lista, né? Para participar do webinário. Então, a gente vai enviar por e-mail aí para você poder ter acesso a esse podcast da Jaque. Eu também quero.
A gente se vê no dia 19 de outubro, às 19h30. Eu vou chegar mais cedo. Quem quiser ir saber sobre estratégias digitais, estiver em dúvida com relação por onde começar na internet, como é que começar o seu posicionamento na internet, você coach. Então, é a partir das 18h45, 19 horas, 18h45. Vou chegar, eu prometo que vou chegar mais cedo. Vou chegar cedo para tirar todas as dúvidas de vocês, né, com relação a como, por onde começar na internet, você como coach, para se posicionar e aí vender mais, ter mais clientes, que esse é o nosso objetivo. Então aí no dia 19 estarei lá esperando todos vocês. Isso. E só para lembrar, Daisy, o meu bônus, que é o modelo de contrato para coach, ele vai ser entregue lá no dia, tá? E aí Daisy e Jaqueline Salles vão decidir como é que vão passar para vocês, tá bom? Não sei se você pode pegar na hora no pendrive, ou se ela vai arrumar algum lugar para vocês fazerem download, mas assim, será entregue depois do dia 19, só para ficar claro. Exatamente. O bônus da Fernanda é só para quem realmente estiver lá presente após a palestra da Fernanda, né? Isso aí. Jaqueline está ostentando a caneca do Coaching Rio. Cadê? Eu quero ver a caneca, ela levantou ali e eu não vi. Ai, que fofa. Você já tem a sua garantida como palestrante. E aí eu vou colocar o seu contrato dentro da caneca do Coaching Rio lá. Muito legal. Obrigada por tudo, obrigada mesmo. É sempre bom estar com vocês. Vocês são coaches de excelência. Obrigada, Deise, aqui pela participação, pela entrega, né? Entrega é o nome, entrega. Pela entrega. A Deise é responsável por toda essa parte técnica aqui que vocês estão vendo, as páginas, todo o design. Ela faz um trabalho realmente magnífico aqui para entregar o melhor para você que está aí do outro lado, entregando também o seu melhor aqui com a gente nessa noite de hoje. Bom feriado para vocês, boa semana. A gente se vê segunda-feira que vem lá no Coaching Rio, tá? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Feliz Dia das Crianças. Tchau, tchau. Tchau.